Marcas de Cristo. Boa tarde, saúdo a todos na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Marcas de Cristo, terceira edição. Eu sou Zulfa Langa e como o programa já inicia, temos muitas novidades. Teremos aqui convidados super especiais e também teremos cá um tema bastante interessante e muito importante para a vida dos crentes, dos cristãos, assim que teremos como tema adoração. E os nossos convidados trarão cá a adoração em forma de música e também sentaremos aqui no nosso espaço para debatermos acerca da adoração. Falaremos do que é a adoração. Este é um dilema, é um tema que muitos não percebem. Muitos crentes acham que a adoração é somente música. E hoje nós falaremos do que é a adoração, em verdade. Falaremos de quem pode adorar, quem deve adorar e como adorar e em que condições nós devemos adorar a Deus. Sim, é muito importante sabermos que a adoração, ela vai além da música, a adoração vai além das palavras. A adoração é muito mais que o que eu acabo de falar. E muitas pessoas pensam que só adoramos cantando. E hoje eu quero te dizer que a adoração não é somente música. Nós podemos adorar em atos. Nós podemos adorar com as nossas atitudes, com os fazeres. Uma das formas que nós podemos usar para adorar a Deus é fazermos aquilo que agrada a Deus, fazermos boas coisas para Deus, para os nossos irmãos. Aí estaremos adorando a Deus. As pessoas pensam que somente ir à igreja, cantar, já estão a adorar a Deus, aquilo é suficiente. E eu quero te dizer que não é suficiente, não. A adoração tem muitos componentes. Tem muita coisa que nós podemos fazer para adorar a Deus. E como é que a adoração deve ser? A adoração ela deve ser sincera. Ela deve sair de dentro para fora. A adoração deve ser um ato sincero. Quando nós adoramos a Deus, nós esquecemos do nós. Nos focamos totalmente a Deus. Dedicamos aquele tempo somente para Deus. É muito importante nós sabermos adorar no oculto. Muita gente acha que só devemos adorar em público ou em união na igreja somente. Não. É muito importante você e eu sabermos que temos que adorar a Deus no nosso oculto, no teu quarto, no meu quarto. É um momento que eu posso usar para adorar a Deus. Em palavras, na oração, quando nós buscamos a Deus, estamos adorando a Deus. Eu vou convidar aqui aos meus telespectadores e todos aqueles que nos vêem a abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios 10. Eu vou aqui ler um versículo que nos mostra, um bocadinho de como podemos adorar a Deus. São vários versículos que nos ensinam como é que devemos adorar a Deus, mas eu escolhi este, porque para mim este versículo resume tudo. 1 Coríntios 10, 31, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Este versículo nos ensina que mesmo ao comer, ao falar, ou qualquer coisa que nós formos a fazer, temos que fazer para a honra e glória de Deus. O que significa que a adoração não é somente por palavras, não é somente por
cantar cânticos a Deus. A adoração vai além disso, vai além de fazer. Quando nós amamos a Deus, estamos adorando. Quando nós amamos o nosso próximo, quando nós amamos o nosso inimigo, estamos adorando a Deus, porque estamos executando aquilo que Deus nos ensinou, aquilo que Deus nos ensina. Quando nós vivemos uma vida de santidade, nós estamos adorando a Deus, porque Deus ele nos ensina a fazer todas as coisas para a honra e glória dele. A palavra ela diz no livro de 1 Coríntios 10, 31. Continuando, aquele momento de adoração é um momento em que cada um se faz pequeno. É um momento único, íntimo de cada um de nós para com Deus. Então é importante que seja verdadeiro. Temos que parar com aquela mania de falar as palavras de boca para fora, somente por falar. Deus, eu te adoro, mas não sabe o que significa isso. Temos que conhecer o significado das palavras que nós tiramos da boca para Deus. Temos que conhecer o significado do louvor, da adoração que nós cantamos para Deus. Porque as coisas elas devem sair do nosso coração para Deus, não somente da boca. É importante nós sabermos o significado da adoração. E eu não vou falar tudo, porque teremos aqui convidados que irão apimentar mais a nossa comida de hoje. Isso é um aperitivo, né? Para começar. Eu vou deixar tudo nas mãos dos meus convidados. Eles vão clarificar tudo. Se tiveres uma pergunta ou uma questão, por favor, coloque aí nos comentários. E se tiveres uma opinião também, esteja à vontade. Estamos abertos para responder perguntas, ouvir a sua opinião, a sua sugestão. Bom, é um momento muito esperado por mim, em que eu vou convidar os meus convidados a se apresentarem no estúdio para que possam ser conhecidos por vós e que se apresentem pessoalmente. Por favor, podem entrar. Esses são os nossos levitas adoradores. Eles irão falar da adoração. Eles irão responder a algumas questões que eu tenho. Irão falar do seu conhecimento acerca da adoração. Tenho a honra de chamar os meus convidados a se apresentarem no estúdio para a nossa conversa. Por favor, podem entrar e acomodem-se. Sintam-se em casa. Muito obrigada. Podem já se apresentar, por favor. Boa tarde. Eu sou o Boaventura Simão Mavila. Boa tarde. Eu sou Vânia Henriques Gilberto. Paz e graça, amados. Boa tarde. Aqui é Manuel Arcanjo Roque Júnior. Oh, aleluia. Sejam bem-vindos e sintam-se à vontade. Como eu já havia dito, o nosso tema é adoração. Hoje nós vamos falar da adoração e eu e os telespectadores, o amado em casa, estamos muito e super curiosos para ouvir o debate acerca deste tema. Porque este tema é um dilema no meio dos cristãos. Muita coisa nós ainda não sabemos acerca da adoração e precisamos decifrar este dilema. Precisamos sair daqui limpos, sem nenhuma dúvida acerca desse tema, para que das próximas vezes a gente adore em verdade, a gente adore corretamente. E para começar,
tenho como a primeira questão: o que é adoração? Por favor, nos deliciem com a vossa contribuição. Adoração é mostrar respeito, amor, dedicação. Nesse caso, nós sendo crentes, mostrar amor, dedicação e respeito a Deus, porque Ele é o Criador. Obrigado. Pois, amado Boaventura Mavila, sua opinião acerca do que é adoração? A paz, mais uma vez. E como meu colega dizia, só posso acrescentar que a adoração também é reverenciar a Deus. Quando nós adoramos algo, ou quando adoramos a Deus, nós o colocamos num lugar muito alto, de respeito, de reverência, um lugar muito especial. Então, a adoração é reverência a Deus. Amém. Então, adoração é reverenciar a Deus, é respeitar e se dedicar a Deus em primeiro lugar. E gostava de saber também, quem pode adorar? Será que todos nós podemos adorar? Ou há exceção das pessoas? Alguma parte pode e outra não. Quem pode adorar? Muito paz de graça mais uma vez. Eu penso que só pode adorar a Deus aquela pessoa que aceitou a Cristo, porque a palavra de Deus nos diz que Deus procura dos verdadeiros adoradores. Então, quando você não recebeu a Cristo, você não tem entendimento, praticamente você só canta, mas não adora. Então, é necessário você aceitar a Jesus, ter entendimento do que é adoração, porque a adoração é uma forma de elogiar a Deus. Então, nós quando temos entendimento do louvor, que é adoração, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Então, eu penso que para adorar a Deus, você tem que conhecer a Deus. Você tem que saber o que Deus fez na sua vida. Oh, amém. Alguém tem mais uma outra opinião? Amém. Como dizia aqui a irmã Vânia, quem pode adorar a Deus é aquele que o conhece, aquele que sabe como Deus é. A Bíblia nos ensina que Deus é amor. Então, para você louvar a Deus, você tem que conhecer primeiro a Deus, tem que conhecer o amor. Hei de ler aqui o livro de João, capítulo 4, versículo 23. Diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que o adorem. Então, para adorar a Deus é necessário conhecer, saber como Ele é. Então, para isso é necessário, ao conhecer, quando você se apresenta a Jesus, você recebe o Espírito Santo te batiza. Então, o Espírito Santo te dará todo o conhecimento. Então, através do Espírito Santo, que será o seu instrutor, neste caso, você estará conhecendo a Deus. Então, você estará adorando a Deus em espírito e em verdade, porque o Espírito Santo estará em ti. Amado Boaventura, tem algo por dizer? Pois é. São muitos que dizem que são verdadeiros adoradores, principalmente até os que vão à igreja. Mas tenho a acrescentar que não é todo aquele que está na igreja e canta, está a adorar a Deus. Jesus Cristo, no mesmo capítulo que o irmão Manuel falava, ele conversava com a mulher dizendo que vós adorais o que não conheceis e nós adoramos o que conhecemos. Ou seja, aquele que não tem uma relação com Jesus Cristo não é adorador, porque não sabe o que está a adorar, não sabe a quem está a adorar. E isso é feito em espírito e em verdade, de um coração puro para começar. Aleluia. Por enquanto, deixo isso. Pois é, amado, você que nos vê de casa, está a ouvir, adora a Deus somente aquele que conhece a Deus, aquele que recebeu a Deus, aquele que
tem um entendimento do que é adoração. Isso para dizer que não é qualquer um que adora a Deus. Muitos se intitulam adoradores, mas poucos são verdadeiros adoradores. Agora eu quero saber, todos nós queremos saber, até os telespectadores, os nossos irmãos lá em casa querem saber em que condições nós devemos adorar ou em que condições se pode adorar a Deus. É o seguinte, em que condições podemos adorar a Deus? A palavra nos ensina que ninguém é perfeito neste mundo, amém? Então, para adorar a Deus é necessário a pessoa estar limpa, ou eu mesmo estar limpo, a pessoa estar purificada. Mas como assim? A Bíblia também diz que nós somos perfeitos. Então, você tem que sempre acordar, ou sempre no seu dia a dia, pedir com que Deus te purifique, pedir a misericórdia, pedir com que Deus te lave, te perdoe. Porque sabemos que Deus odeia o pecado. E se você ama a Deus, e se eu amo a Deus, sempre Ele quer me apresentar limpo diante dele. Ele quer me apresentar sempre perfeito para poder o adorar. Não é de adorar em pecado. Por exemplo, vamos supor, eu forniquei, né? Então, e eu sou um adorador. É certo que caí. Então, a pessoa tem que se arrepender, não chegar a dobrar o joelho, porque tem que pedir perdão, se arrepender de verdade, ser do coração. Então, quando você se arrepende, quando você procura a misericórdia de Deus, já é uma forma de adorar, é um ato de adoração. A adoração não é somente cantar, como dizia já a irmã Zulfa. Então, você tem que se apresentar sempre limpo para adorar a Deus. Então, tem que se examinar sempre. Examinar-se sempre que puder, não sempre que puder, sempre mesmo, para adorar a Deus. A pessoa tem que se apresentar limpa para adorar a Deus. Essa é a condição, do meu ponto de vista. Obrigado. Amém. É isso aí. E amada irmã Vânia, por favor, deixe ficar aqui a sua opinião. Bom, na verdade ele já disse tudo, né? Eu só vou aqui talvez acrescentar. Eu acho mesmo que para adorar a Deus nós devemos estar de coração limpo, porque a palavra de Deus diz que sede santo porque eu sou santo. Então, se Deus é santo, nós temos que fazer as obras que vão de acordo com o que Deus quer. Então, nós temos que estar limpos para adorar a Deus. Essa é a minha ideia. Pois é, ideia brilhante. Também, amado Boaventura, podes deixar ficar a sua opinião? Tudo é válido. Os meus irmãos já disseram, coração puro, limpo, verdadeiro. E também acrescentar que é muito importante a humildade. Não basta só ter um coração limpo e puro. Se você é humilde, para Deus Ele se agrada muito. A humildade para Deus é algo muito essencial, porque Ele busca a esses para lhe adorar, os humildes de coração. Então, a adoração também conta muito a humildade que nós depositamos ou nos apresentamos, a forma de nos humilhar a Deus. É daí que há outros que quando adoram até se deitam no chão, levantam a sua voz, saltam. Eles ficam de um jeito que parece que estão lá nos céus. Porque a adoração exige isso. Se esquecer de tudo, se colocar embaixo, se render a Deus. Então, essas são algumas condições que o cristão tem que se apresentar para adorar a Deus. Obrigado. Sim, pois é. É isso aí. Para adorar a Deus, temos que nos apresentar limpos, sãos e santos, porque Deus também é santo. Temos que nos apresentar, né, limpos, isso tudo aí. Então, eu dizia lá no início que não é só
com cântico, que podemos adorar a Deus, não é? E todos nós concordamos com isso. Eu gostava de saber de vós, quais são os outros meios ou atos que nós podemos fazer em adoração a Deus? Sim, mas antes de se responder essa questão, eu peço que nos brindem com uma adoração, por favor. Vamos ouvir, vamos adorar todos. Você que me vê em casa, procura uma posição boa, uma posição de respeito, porque agora vamos adorar ao nosso maravilhoso Deus. Deus este que merece todo louvor, toda adoração, toda exaltação. É o nosso Deus vivo, o nosso Deus altíssimo, o Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Vamos ouvir aqui uma adoração e vamos adorar também em espírito, em verdade. Lembre-se, a adoração deve partir de dentro para fora.
meu Senhor. Glória a Jesus, glória a Deus. Muito obrigada por este momento tão especial de adoração ao nosso maravilhoso Deus. Por favor, voltemos aos nossos assentos. Vamos retomar a nossa conversa. E, por favor, a questão já vos foi colocada. Podemos responder? Sim. Quais são as outras formas de adorar a Deus? As outras obras além de cântico? Pois é, Deus, Ele diz que é um Deus que é adorado, não só por cânticos, mas também por obras. Ser adorado por obras. Ele espera do cristão obras que possam identificarem a Ele. Por exemplo, no seu serviço, você pode adorar a Deus em sinceridade, em verdade, naquilo que seu patrão te concedeu. A sua fidelidade com Deus, onde você está, não deve mudar. Outras obras, em servi-lo em sua casa. Nós sabemos que a casa de Deus tem que estar sempre pronta a tempo e hora para os cultos. Então você pode se dedicar a Ele. É uma obra prática, servindo em casa de Deus, arrumando, limpando a casa de Deus, deixando a casa de Deus em ótimas condições. Aleluia. Vou dar espaço aos meus outros convidados. Pois é, amada irmã Vânia, por favor. Bom, eu acho que também nós podemos adorar, a mesma coisa que o irmão disse, podemos adorar a Deus através das nossas obras, aquilo que nós fazemos, tanto na escola, em casa, trabalho, e fazendo boas obras, nós podemos transformar as vidas de outras pessoas. Isso é uma forma de adorar a Deus, porque quando você faz as boas obras, as pessoas veem o que você faz, as pessoas se transformam, as pessoas ficam curiosas, querendo saber o que aconteceu com aquela pessoa. Então, eu acho que também fazer as boas obras é uma forma de louvar a Deus. Obrigada. Muito obrigada. Amado irmão Manuel. É o seguinte, existem várias formas de adorar a Deus. Eu vou ler aqui uma passagem na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 4, versículo a partir 6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-lhe a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então, quando Satanás disse a Jesus para lhe adorar,
não falava para cantar uma adoração para Ele, não dizia cante coisas bonitas, mas quando Ele disse adore-me, falava de Ele se dobrar os joelhos, reconhecer que Ele é maior. Então, adorar não é só em cânticos, mas também em obras. Se Jesus tivesse se prostrado, estaria a adorar a Ele. Então, se você se dobra diante de Deus e ora, é uma forma de adorar a Deus. Se você obedece a Deus, é uma forma de lhe adorar. Se você tira parte do seu tempo para Deus, já é uma forma de adorar. Disse Jesus, está escrito na Bíblia, disse Jesus, que sede meus imitadores. E o apóstolo Paulo também disse, se você faz isso então com Deus, imitando a Ele, você já está a adorar, porque você reconhece que somente Ele é o único. Então, formas de adorar são várias, formas que existem. Então, essas que falei são uma delas. Obrigada pela contribuição de todos. O nosso tempo já se foi, estamos já na reta final do nosso programa e quero pedir que cada um deixe as últimas considerações. Por favor. Sim, como eu já havia dito no princípio, quando Jesus repreendeu o diabo, disse que somente ao Senhor nosso Deus devemos servir, porque só Ele é Deus. E muitos perguntam por aí se devemos adorar a Maria ou os santos. Eu digo agora, não devemos adorar a Maria, nem prestar cultos a Maria, nem orar. Mas nós devemos usar o exemplo da Maria e os outros santos, porque eles dedicavam a sua vida a servir a Deus, a servir a Jesus Cristo. Nós devemos buscar esse exemplo deles, não os adorar, porque eles realmente foram pessoas grandes, sim, na Bíblia. Nós devemos aprender mais dele, procurar a unidade deles, e não os adorar, porque somente a Deus devemos servir. Muito obrigada, amado Manuel Arcanjo. Por favor, irmão Boaventura, deixe ficar as suas últimas considerações. Agradeço a Deus em primeiro lugar e ao convite que me foi dado para estar aqui e partilhar essa palavra maravilhosa e aconselhar a todos, cristão assim como não cristão, que prestem atenção, se examine se é verdadeiro adorador ou não. E se não é, busca ser verdadeiro adorador, adorando a Deus em espírito e em verdade. E muito obrigado. Obrigada eu. Irmã Vânia, por favor. Foi um prazer estar cá, compartilhar o pouco de conhecimento que temos, né? E deixar esse conselho com que procuremos buscar a Deus e o adoremos em espírito e em verdade. Obrigada. Muito obrigada a todos por nos verem, por gostarem do nosso trabalho, por nos apoiarem, por se subscreverem no nosso canal do YouTube. Continuem a partilhar os nossos vídeos, continuem a gostar, continuem a espalhar, né, para que o nosso trabalho cresça e sejamos conhecidos pelos outros. Afinal de contas, nós fazemos para a honra e glória de Deus somente. Agradecer também a Deus pelo dom da vida, agradecer aos meus amados convidados por terem aceito o convite, agradecer aos nossos cameramans, agradecer a todos aqueles que se disponibilizaram para nos ajudar no cenário e agradecer a todos pelo tempo dispensado. Obrigada. Até a próxima edição do nosso programa. Um beijo para todos.